Deus, uma palavra para você, para mim, para o teu coração, para o meu coração, que está em Marcos 7, versículo 6 a seguir. E ele respondendo disse-lhe: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar do jarro e dos corpos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal. Os fariseus e os escribas cometiam o pecado do legalismo. O legalista substitui com palavras e práticas externas as atitudes internas requeridas por Deus, oriundas do novo nascimento, operando por Deus e pelo Espírito. Aleluia! Nota que em Amós 4:4-5 se fala sobre isso. As pessoas honram a Deus com seus lábios, enquanto de coração estão longe dele. Externamente parece injusto, mas no seu íntimo não o amam de verdade. Legalismo, irmãos, não é simplesmente a existência de leis, regulamentos ou regras na comunidade cristã. Pelo contrário, legalismo tem a ver com os motivos pelos quais o cristão considera a vontade de Deus à luz da sua palavra. Qualquer motivo para se cumprir mandamentos e regras que não partam de uma fé viva em Cristo, do poder regenerador do Espírito Santo e do desejo sincero do crente de obedecer e agradar a Deus é legalismo. Leia Mateus 6, versículo 1 até o 7. Então, irmãos, o cristão, nesse tempo da graça, continua sujeito à instrução, à disciplina e ao dever da obediência à lei de Cristo e à sua palavra. O Novo Testamento fala da obediência à lei de Cristo, a sua palavra, sob uma lei perfeita da liberdade. Na paz de Deus, há para o cristão mandamentos positivos, mandamentos negativos, como está em Romanos 12:2, princípios básicos, como está em 1 Coríntios 11:13, e regras prescritas por líderes espirituais dotados de autoridade para legislar em assuntos espirituais, como está lá em Efésios 4:11 e 12, e 1 Timóteo 3:5 e Hebreus 13, do 7 ao 17. Então, quando se fala, porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, os fariseus, irmãos, e os escribas pecavam por colocar a tradição humana acima da revelação divina, como vemos nesse versículo aqui. Jesus não está condenando toda e qualquer tradição, mas as que entram em conflito com a palavra de Deus. Tradição ou regra deve ter base nas verdades correlatas das Escrituras. As igrejas têm que resistir à tendência de exaltar tradições religiosas, sabedoria humana ou costume contemporâneo, que se sobrepõe à Bíblia. As Escrituras Sagradas são a única regra infalível da fé, irmãos, e conduta. Jamais ela deve ser anulada por ideias humanas. Jamais. Você vê que o versículo 13 fala: invalidando assim a palavra de Deus pelas vossas tradições que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, tem que se prestar atenção o que é legalismo e o que é a vontade de Deus. Você vê que no Isaías 29, se fala: porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra,
mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, o povo de Deus, diante dele, orava, adorava, cantava e louvava, mas o seu coração não estava em Deus, e nem obedeciam à palavra. Agiam como se a revelação de Deus e seus padrões de santidades não fossem obrigatórios. E ao invés de se deleitar em Deus e na sua palavra, levavam o seu tempo em formalidades e tradições religiosas ensinadas por seus dirigentes. Ou seja, eles viviam egoisticamente e numa falsa segurança. E em idêntica condição de perigo destruidor estão certas igrejas hoje, irmãos. O povo exalta e louva a Deus com os lábios, mas não lhe tem o mínimo de amor e nem aos santos ensinos. Terminando o culto, volta aos prazeres do pecado e do mundo para satisfação da carne. E muitas vezes, igrejas mundanas já estão satisfazendo a carne com cultos meramente humanistas e cultos satanistas. Coisas que não têm nada a ver com Deus. Usam a igreja e a paz de Deus para viverem no pecado. Então, o resultado disso é cegueira e engano espiritual, como diz o versículo 14. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus olhos perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Aleluia! Pode-se fazer tudo o que quiser, porque o Senhor estará olhando e a vingança vem de Deus.